E aí o Conselho baixou em 2019, né, no Congresso de São Paulo, a resolução 96, que autoriza a divulgação de autorretratos, né, as selfies, e de imagens relativas ao diagnóstico e resultado final dos tratamentos. Então, a gente não está falando aqui do antes e do depois, a gente está falando do diagnóstico e do resultado final. É aquilo que você pode estar divulgando, o que você vai fazer e o que você já terminou. Não é o durante. O que é que a resolução fala? Ela autoriza a divulgação de autorretratos, de selfies e de imagens relativas ao diagnóstico e ao resultado final de tratamentos odontológicos e dá outras providências. Veja bem, fica autorizada a divulgação de autorretratos de cirurgiões dentistas, acompanhados de pacientes ou não, desde que com autorização prévia do paciente ou de seu representante legal. Então, veja a importância que tem isso. Autorizada a divulgação de um autorretrato, seja uma selfie do dentista, acompanhado do paciente ou não. Eu posso fazer uma selfie de um tratamento realizado, desde que eu tenha um termo de consentimento livre e esclarecido. Ou seja, meu paciente pode não estar presente, mas o que eu fiz nele vai estar lá. Eu posso não fazer uma selfie com ele, mas o tratamento que eu fiz, eu posso divulgar desde que eu tenha autorização do paciente. Então, a selfie está falando não apenas do autorretrato meu com ele, mas do que eu fiz nele, desde que ele me autorize por escrito. É assim que está na resolução. Ficam proibidas as imagens que permitam a identificação de equipamentos, instrumentais, materiais e tecidos biológicos. Aí um ponto importante, eu não posso divulgar o meu equipamento, eu não posso tirar uma foto do material que eu estou usando. O implante, a prótese que você vai instalar, não pode ser divulgada. Por exemplo, o tecido adiposo que você tirou da bola gordurosa de chá não pode ser divulgado, colocado no tubo. O terceiro molar que você acabou de extrair não pode ser fotografado e divulgado. Isso é material biológico, foge ao que diz a resolução. Por exemplo, eu tenho aqui um caso, isso aqui é público, ele coloca lá que o André Sanches, presidente do Corinthians, foram feitas 26 peças cerâmicas, ou seja, ele reabilitou totalmente. Aí ele colocou lente de contato, né, facetas e próteses, coroas, na boca do André toda. E mudou a forma definitiva do cara. Será que o André tem conhecimento que isso seria divulgado? É interessante para o André saber que o que ele fez está tudo na mídia? Será que há um termo de autorização do André? Eu creio que sim, sem dúvida nenhuma. A bola gordurosa de bichar sendo removida. Então, a bichectomia, né, isso aí é público, tá? Está na rede, está na mídia, por isso que eu estou colocando aqui. Então, você vê que esse material biológico não é interessante que seja divulgado. Vai acrescentar o quê para o cirurgião dentista que está assistindo? Enxerto conjuntivo também? Enxertos. Qualquer material biológico que você for usar, não divulgue. Divulgue depois que foi feito um trabalho de tal maneira, foi colocado um enxerto tal, foi utilizado um implante tal, sem problema nenhum, você pode colocar isso. Mas você não deve divulgar, fotografar o que você fez durante o processo. Então, fica autorizada a divulgação de imagens relativas ao diagnóstico e à conclusão dos tratamentos odontológicos, quando realizada por cirurgião dentista responsável pela execução do procedimento, desde que você tenha assinatura do paciente, autorização prévia dele através do termo de consentimento. Veja que continua proibido o uso de expressões escritas ou faladas que possam caracterizar o sensacionalismo. Por isso que o antes e o depois é algo que deve se repensar, porque muita gente coloca uma fotografia de um antes aumentado, sensacionalizado, para buscar uma autopromoção e derrubar a concorrência. Então, o que você botar na mídia tem que ser verdadeiro e teu, de tua autoria. Não é interessante botar imagens que não sejam suas. As pessoas pegam o que não é seu e divulgam.
E isso é mercantilização ou promessa de resultado. Isso pode gerar um processo na sua vida, até mesmo de direito de imagem. Está mexendo com o que é seu e não é da propriedade de quem publicou. É a propaganda enganosa que ele não fez e está divulgando. Isso. E fere o Código de Defesa do Consumidor também, né? Então, por exemplo, ó, o Carlinhos divulgou lá que ele fez a harmonização facial. Ele divulga nas plataformas dele aí, tranquilamente. Às vezes ele divulga o dentista que fez o procedimento. Ele coloca lá o Instagram do indivíduo. É um cara que tem uma rede forte, maior, YouTube é o maior profissional, eu creio, que mexe com mídia no Brasil. Agora, veja aqui um procedimento que foi realizado num paciente e veja que forma interessante de você divulgar. Ele colocou lá no Instagram dele, profissional responsável, o nome dele, Dr. Henrique Ferreira Tavares, CRO dele. Aí ele coloca lá, primeira foto, diagnóstico inicial, segunda foto das lentes logo após a cimentação, em conformidade com a resolução número 19619, que autoriza a divulgação de imagens relativas ao diagnóstico e resultado final. Lembrando que o resultado é único e individual, né, a cada paciente. O que você tem de mais valioso é o sorriso. Então, ele coloca que não é só a transformação que vai manter aquilo que ele buscou, né? Mas a elevação da autoestima e a confiança de sorrir com segurança. E aí ele fala que ele colocou 10 lentes de contato e fez uma gengivoplastia, e as lentes foram em porcelana e clareamento inferior. Então ele faz um relato que até não precisa a gente colocar tão detalhadamente isso. Mas o que ele quis dizer aí, aí é o certo, ele colocou a resolução, o nome dele, o WhatsApp dele, o CRO dele, o que foi feito e a foto do início e o depois. Ou seja, o diagnóstico inicial de como começou e o trabalho realizado no final. Aí é o procedimento correto. Em todas as hipóteses, serão consideradas infrações éticas de manifesta gravidade a divulgação de imagens, áudios ou vídeos de pacientes em desacordo com o que está nessa norma. A norma é esta aí. Então, se você divulgar algo que vai de encontro a ela estará em desacordo com o que com a relação àquilo que a resolução lida. Então, ó, o antes e depois que eu falei, coisas que não tem aqui nada a ver. Então, uma situação da qual foi encontrado um paciente totalmente destruído, será que o paciente tinha interesse que isso fosse divulgado? Será que ele, vendo uma imagem dessa, ele não sabe que esta seria a sua boca na mídia? Será que é interessante para ele isso? E um depois que nada tem a ver com o que está colocado inicialmente. Então, o antes e depois condenável é exatamente esse aí. Situações criadas, hipotéticas, que não são de tua propriedade e que, às vezes, você divulga como sendo de tua autoria, que não tem absolutamente nada a ver com o que você realmente está fazendo. E aqui a gente vê um caso de uma profissional, também está nas redes, uma profissional que coloca lá os procedimentos que ela realiza, né? Cirurgia bucomaxilo, mas que faz rejuvenescimento íntimo, ou seja, mexe com as partes externas dos lábios vaginais, quer dizer, aonde que a gente pode mexer com a questão que está ligada ao preenchimento dos grandes lábios de paciente. Isso aí não tem nada a ver com a odontologia, mas foi divulgado. Você recebeu um negócio desse aí, não sei se foi com essa profissional, mas eu recebi por WhatsApp, eu pensei que era brincadeira. Pois é. Também recebi isso aí, correu as mídias, correu o Brasil inteiro, chocou muita gente. E aqui ela coloca que, na realidade, o regime, ela trabalha com uma outra profissional, ela cita aqui, aí fala do dia exclusivamente dedicado para esse tratamento. Rejuvenescimento íntimo é preenchimento com ácido hialurônico, né, da parte externa dos grandes lábios vaginais, promovendo a reconstrução e aumento deles, tratando a flacidez e deformidades consequentes tanto do envelhecimento quanto de alterações desses que foram proibidos pelo Conselho numa resolução mais nova, que eu vou falar posteriormente,
que foi divulgada já em agosto de 2020, proibindo o dentista de mexer com a questão de nariz. E também foi outra coisa que ganhou as mídias aí, o tratamento da alectomia, uma cirurgia que o dentista tá fazendo por aí, de diminuir as abas, digamos assim, as asas do nariz, que não é uma área nossa. E aqui você vê, ó, botox mental, coisas que não tem nada a ver. Ou seja, eu faço um botox mental em você. Como? Então, o próprio cirurgião dentista acaba banalizando a odontologia com divulgações que nada tem a ver com o seu dia a dia, né? Esses casos então, aí veja... relatados que foram, o CRO tem conhecimento, né? Consentimento. Isso. E já tomou as medidas cabíveis. Já tomou as medidas cabíveis, removendo as mídias, colocando o profissional para retirar essas publicações que nada tem a ver com o que a resolução trata. Traga aí um caso de um atendimento médico, uma publicação também, né, de abastecimento acima de 200 litros, e você ganhar uma consulta. Situações ridículas que só fazem banalizar com a profissão, qualquer que seja. E aí vem a resolução CFO 230 que eu citei para você, ó. Ela é de agosto de 2020. E aí ela vedou o cirurgião dentista de realizar procedimentos cirúrgicos na face. Veja que a própria lei fala da aplicação, né? A gente não faz os cortes faciais propriamente ditos, né? A resolução proíbe, ela veda o cirurgião dentista de atuar na plastia da orelha, do nariz e do facelifting, ou seja, aplicações de ritidoplastia. A partir do momento em que você faz procedimento cirúrgico na face, que não é essa a área de atuação do cirurgião dentista. Então, verifiquem aqui, ó, a orelha dessa paciente, é quando você faz um procedimento de otoplastia. Não é nossa área. É fácil, pode até ser. O maxilo pode operar uma orelha tranquilamente. Eu vou dizer que ele não está fazendo, pode ser até que ele faça. Mas não é da área dele mexer com isso. A mesma coisa a alectomia, o que é? Diminuição das abas nasais. Então, diminuir as abas nasais não é a área de atuação do cirurgião dentista. Então, tá aí, ó, uma cirurgia plástica do nasal. Por que é que isso atrai os olhares dos dermatologistas, do cirurgião plástico? Por quê? Porque ele está vendo que o dentista está tomando a área dele. Isso acaba gerando um grande desconforto entre as classes, que não é o objeto maior da nossa profissão. Então, vejam aí o que eu tinha falado, facelifting, né? Você divulgar isso, você fazer o esticamento da pele, você trabalhar com o rosto da pessoa. Bom, muita gente está fazendo isso. É área nossa? Não. Então, o Conselho veda o uso disso. Assim como também veda a publicidade dos procedimentos não odontológicos. Então, veja que o dentista já invadiu áreas que não são dele. Micropigmentação de sobrancelha e lábio é uma área que não tem nada a ver com a gente. Maquiagem definitiva, tem dentista fazendo? Tem. Design de sobrancelha, o que é que tem a ver isso com odontologia? Então, a gente não tem que estar trabalhando numa área que não é nossa. Remoção de tatuagens na face e no pescoço. Então, situações que também fogem ao controle da gente. Rejuvenescimento de colo, né? E mãos. Então, dentista trabalhando, observe que já está indo da cabeça aos pés. Esse rejuvenescimento de colo é o quê? Pescoço, região de pescoço, porque vocês lembram que a lipo de papada mecânica é autorizada, né? Você fazia lipo de papada química, aplicando enzimas nessa região para diminuir a papada. A resolução 198 autorizou a lipo de papada mecânica, o que é um risco, né? Muito grande você fazer aspiração, né? Porque é uma perfuração. Você aspirar a papada. Mas é um risco, mas está permitido, autorizado pela resolução. Está permitido. Está permitido. Então, fica vedado ao dentista a realização de procedimentos em áreas anatômicas diversas da cabeça e do pescoço.
Então, a gente não pode realizar procedimentos em áreas anatômicas que não seja cabeça e pescoço. De que maneira? Cabeça e pescoço, a acupuntura já atua, né? Eu não posso, o que a lei diz, que a gente só pode ter acesso ao pescoço quando na função de perito. Então, na área de harmonização, atuar em pescoço, além da epiderme, é algo que a gente não tem autorização. Então, o dentista quer realizar, bem como aquele que coordenar e ministrar cursos ou, de qualquer forma, contribuir para a realização e divulgação dos procedimentos vedados nessa resolução, responde eticamente e já entra como uma manifesta gravidade. O que é a manifesta gravidade? É uma pena maior. Então, ao invés de ele ser advertido, ele pode ser punido com uma censura pública, de imediato, que é o terceiro item de punição do Código de Ética. Então, por exemplo, cursos de alectomia no Brasil todo foram suspensos. Tem gente fazendo curso, eu não vou dizer que não tenha, mas aqueles que divulgam nas mídias e o Conselho consegue chegar neles, esses cursos são orientados a serem cancelados porque não se pode promover cursos que não são da nossa alçada. Brincadeira. Pois é. Então, os alinhadores ortodônticos é outra situação que também pegou muito aí, o uso de alinhador que eram realizados sem a presença do dentista. Então, eu posso fazer o uso do alinhador ortodôntico desde que você seja um cirurgião dentista. Você pode fazer o uso, orientar tu auxiliar a colocar o alinhador na tua presença, mas não fazer divulgação quando você não tem o alinhador, faz parte da ortodontia. Não há uma área específica dentro da orto para alinhamento. Qualquer ortodontista pode fazer o uso do alinhador, qualquer clínico pode. A lei é muito clara, é um conhecimento adquirido em um curso de pós-graduação ou de graduação. Se eu souber fazer, eu posso fazer. O que não pode é o auxiliar, o dentista trabalhar isso de uma forma ilegal. Colocar um auxiliar para aplicar, para fazer o uso do alinhador. A resolução número 212 veda a prática de atos odontológicos com vinculação, interação, parceria ou convênio com estabelecimentos de estética, salões ou institutos de beleza e congêneres. Então, o dentista também já entrou no salão de beleza. Né? Já entramos lá. Bom, a proibição para atuação no salão de beleza, desde que você tenha um CNAE que prevê, que já tenha lá a atuação da harmonização dentro dos componentes daquele centro de estética, eu posso ter um espaço específico para o dentista atuar, tá? Isso aqui foi em Miguel Calmon, agora, recentemente, tá? Mês passado, isso aqui, que a fiscalização do CROBA autuou esse salão de beleza. Por quê? Porque não era um espaço específico para atuação, não tinha um espaço para o dentista atuar, um espaço reservado para isso. Então, a nossa área não pode ser a mesma de quem vai mexer com o cabelo, de quem vai mexer com a sobrancelha, de quem vai mexer com a maquiagem. A gente tem que ter uma área específica dentro do espaço para atuação. É isso que a resolução traz. Se a pessoa tiver lá uma sala reservada, ele pode exercer. Ele pode exercer, desde que dentro das normas tenha vigilância sanitária permitido e tenha no CNAE da empresa a possibilidade de realizar tal procedimento, você pode fazê-lo naturalmente. Obedeça tudo que a legislação trata. Então, a ética já é algo que a gente pode fazer de uma forma legal. Então, quando a gente mistura publicidade com dinheiro, por exemplo, é algo que não pode. O próprio Código de Ética Médica não permite que se publique valores de consultas. O Código de Ética Odontológica é claro na relação daquilo que pode e o que não pode ligado a isso. A própria lei que regulamenta a nossa profissão não permite que a gente lide com mercantilização da profissão. Cobrar, você pode cobrar o que quiser. Divulgue o que você está cobrando. Ulisses, queria agradecer muito a sua disponibilidade. Viu? Foi uma verdadeira aula que você deu. Eu acho que é um assunto que realmente muitas pessoas precisam disso.
As portas vão estar sempre abertas. Um dia que você precisar, pode vir aqui, que a casa é sua. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Vou deixar aqui embaixo, na descrição, o contato de professor Ulisses. É uma pessoa muito acessível. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com ele, que vai ter o maior prazer de tirar sua dúvida. É um rapaz que tem uma experiência vasta junto ao conselho. Tem muitas amizades lá dentro. Tá? E está disponível para poder ajudá-los. Obrigado, Ulisses. Valeu, querido. Um abraço. Tchau, tchau.